Fala, gente, tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre janela de transferências, as características de jogadores que o Inter busca e as possibilidades reais de reforços para essa janela. Também te trago um pouco do que foi o treino desse domingo no CT Parque Gigante. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui. Cara, se inscrevendo vai ajudar muito a gente bater a meta aqui de 8 mil inscritos. É só tu que tá chegando agora aqui, tá conhecendo o meu trabalho. Prazer, sou Juliano Machado. Deixa o teu like e te inscreve. Vai ajudar muito. Todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no canal, então vai lá, só se inscreve que é de graça e vai ajudar muito que a gente continue crescendo aqui no YouTube, sempre também ativando o sino das notificações. A gente posta muita coisa ali na comunidade, né? Informações do dia a dia estão na comunidade, as atualizações em tempo real estão na comunidade aqui do YouTube. Se tu estiver inscrito e se tu ativar o sino da notificação, tu vai estar sempre bem atualizado sobre o Inter, fechou? Vamos lá, vamos falar sobre o Inter. Eu quero começar falando aqui sobre o treino de hoje no CT Parque Gigante, tá? Fazendo um breve destaque aquilo que novamente aconteceu lá no CT Parque Gigante. O Inter que treinou hoje pela manhã, por volta das 10h30, né? Deixa eu até confirmar aqui, acho que foi 10 horas, tá? Para ser mais exato, hoje o treino foi às 10 horas lá no CT Parque Gigante. E aí, cara, o que a gente pode destacar, tá? O Alan Benítez, né? Que recém chegou, 31 anos de idade, vindo do Cerro Porteño, que é o primeiro reforço. Já está treinando normalmente com bola, com os companheiros, claro, né? Ele só vai estar à disposição do Roger. Obviamente, né, ele vai estar no dia 12 porque já vai estar a janela aberta, né, contra o Vitória. Então, nessa retomada de Campeonato Brasileiro, ele já vira esse reforço para o Roger, porque a janela já estará aberta a partir do dia 10 de julho, né, obviamente. Outras situações, tá? Que aí sim são animadoras, que são as situações de mercado, do Carboneiro e do Vitor Gabriel. Eles trabalharam hoje sem restrições, tá? Isso é uma boa notícia. A gente está falando do Carboneiro e do Vitor Gabriel. O Carboneiro vem de lesão muscular, o Vitor Gabriel vem de um entorse. E o mercado, sim, aí sim é uma lesão de ligamento, né? Lesão ligamentar a gente sabe que é mais complicado, mas todos estão trabalhando sem restrições. Ontem eu já publiquei aqui, né, imagens de como foi o treino do sábado, da representação, e hoje de novo, todo mundo trabalhando normalmente, mercado por lá, então vira uma boa alternativa. Sai o Rohel, que voltou para o Hertha Berlim, mas agora o Roger ganha o Gabriel Mercado pelo lado direito, obviamente, né? A gente está falando de Vitão titular, Gabriel Mercado reserva pelo lado direito, e do lado esquerdo, com esse retorno do Vitor Gabriel, eu ainda aposto. Juninho titular, Vitor Gabriel nesse primeiro momento no banco de reservas, tá? Mas são boas notícias que o Roger traz. Agora, Sérgio Rocher, goleiro, que vem se recuperando da lesão, né, na mão, né? Ele tá fora, né? Hoje continuou fazendo trabalhos internos, não trabalhou com o restante do grupo, não trabalhou no gramado, tá fazendo trabalho específico internamente, assim como o Bernabé. Outro que teve uma lesão muscular grau 3, mas a expectativa do Inter, e o Inter diz que está dentro do prazo, tudo isso que vem acontecendo, então, né, no dia 12 contra o Vitória, a gente espera que esses dois jogadores já estejam à disposição do Roger também para iniciar a partida, tanto o Bernabé na lateral esquerda, quanto o Sérgio Rocher recuperando a titularidade dele, né, na vaga do Antony. Gente, uma situação que aconteceu hoje, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para destacar, que envolve Libertadores da América, tá? Porque vocês viram, todo mundo viu, o Flamengo foi eliminado do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, perdeu por 4-2 para o Bayern de Munique, um baita jogo, foi muito interessante esse jogo. O Flamengo realmente, em certo momento, quando fez o 2-1, pensei que o Flamengo ia conseguir. Logo na sequência teve o terceiro gol do Bayern, que acho que foi um banho de água fria. Até o Flamengo tem o gol de pênalti do Jorginho, mas a gente viu um Flamengo que, cara, né, deu certo trabalho. Né, dá para se colocar assim, deu certo trabalho. O Bayern não ganhou de uma forma tão fácil assim esse jogo. Mas eu não estou aqui para fazer uma leitura do que foi a partida, mas sim sobre uma informação sobre o Eric Pulgar, tá? Porque o Pulgar, ele deixou o campo mais cedo, depois de um lance onde ele chegou muito forte no Harry Kane, tá? Mas quem levou a pior no lance foi ele. E a transmissão, né, da Cazé TV, no intervalo, trouxe a informação que o Eric Pulgar, ele tem uma suspeita de fratura no pé, tá? Nesse lance ele acabou tendo uma suspeita de fratura. Então, claro,
né? Talvez até quando depois que sair esse vídeo aqui, vai ser às 10 horas da noite, a gente já tem uma confirmação sobre isso. Mas até o momento, tá? A informação que se tem é que é uma suspeita de fratura. A gente pode ter a confirmação da fratura no pé do pulgar, ou até mesmo só realmente um desconforto, um susto que o chileno teve nessa partida. Mas, cara, se for fratura, é mais um desfalque que o Flamengo vai ter. Flamengo, que tudo bem, trouxe o Jorginho agora na metade do ano, mas está perdendo o Gerson para o Zenit, não vai ter o Arrascaeta no primeiro jogo, e se perder mais um titular que é o Eric Pulgar, é mais uma baixa que o Flamengo vai ter. Né? O Flamengo vai perder o meio-campo para esse primeiro jogo contra o Inter, que é fora, que é no Maracanã. Depois, o jogo no Beira-Rio. Então, assim, pra galera que daqui a pouco viu o jogo de hoje, se apavorou, falando, pô, o Flamengo tá jogando muito, o que a gente vai fazer? Esquece Libertadores, foca em Copa do Brasil. Não. Cara, tudo pode acontecer no futebol. E os caras perdendo essas peças. E daqui a pouco o Inter, com todo mundo de volta, saindo do departamento médico, tem jogo. Tem jogo, não dá pra gente jogar a toalha só porque os caras realmente fizeram uma boa Copa do Mundo de Clubes, mas que acabaram eliminados hoje e que era a tendência para o Bayern de Munique, tá, gente? Agora sim, falando sobre janela de transferências, né? A gente vem falando sobre reforços, chegou Alan Benítez, né? O Inter tem tudo encaminhado também para a renovação do Vitinho por mais 6 meses, só esperando a normativa da FIFA. Mas, e reforços, né? Reforços, vamos lá, volante, o extremo, como é que tá essa situação? Cara, o que eu consegui apurar nesses últimos dias e nessas últimas horas sobre reforços, tá? 2 nomes, eles surgem sim como possibilidades reais, tá? Ele não vem sendo especulado, mas que foi colocado para mim porque eu fiz um questionamento para uma pessoa importante que foi sobre o Hernani, que hoje joga no Parma, tem contrato até a metade do ano que vem com o Parma, claro que tem a cláusula de uma renovação por mais uma temporada, mas ele é uma realidade. O Inter observa esse jogador, por quê? É um jogador que há muito tempo o Inter quer, ele é mais camisa 8, é bem verdade, mas ele também pode fazer a primeira função do meio-campo, tá? Ele foi titular do Parma, né? Ele é um titular da equipe do Parma, fez 25 jogos nessa última temporada, assim, na temporada passada, com a camisa do Parma, ele fez os 38 jogos, pelo menos do italiano, né? Fez todos os jogos, não ficou de fora de nenhum jogo, mas nesse ano ele acabou jogando 25 partidas das 38 da Série A lá, tá? Mas me falaram que é um nome que o Inter gosta muito. Por quê? Porque o Inter é muito óbvio. É um jogador que já ficou muito perto, que o Inter já tentou diversas vezes em outras oportunidades, só que não tira o olho do cara. Entende que ele é um jogador que seria muito importante ter. O grande ponto é conseguir a liberação junto ao Parma, né? O jogador, ele já está com uma idade um pouco mais avançada, dá para se dizer assim, e eu vou um pouco contra a maré, né, porque a informação que se tem é que o Inter busca um jogador mais jovem, mas se tratando do Hernani, ele tem 31 anos de idade, né, é uma idade onde o jogador ele atinge o auge, né, hoje no futebol, 31, 32 anos. Então, é um jogador que sim, a gente não pode descartar, ele é um jogador ambidestro, né, e ele faz a função que a gente tanto necessita nesse primeiro momento. Ele pode ser o jogador que a gente chama aqui de box-to-box, né? Que sim, o Roger chegou a defender o Bruno Henrique, chegou a defender o Thiago Maia, fazendo essa função, mas os caras não conseguem entregar isso. Então o que me foi colocado é, cara, o Hernani sim, ele continua no radar e é um jogador que o Inter trata como um jogador que sim, a gente pode trazer nesta janela de transferências, tá? Mas ele é um desses nomes. O Inter também busca, obviamente, o primeiro volante, né, para a primeira função. Busca um jogador mais afirmado. E o que foi passado também sobre essa situação, que ela é importante, tá? O Inter busca, né, esse cara mais jovem, mas ao mesmo tempo um cara que tem experiência, né? Um cara que não chegue aqui e ele tenha que se ambientar, que ele que ele seja aquele jogador muito jovem que possa oscilar num momento onde o Inter precisa de um jogador mais afirmado. Então esse jogador que o Inter busca no futebol europeu, ele também não vai ser muito novo. A gente não está falando de jogador de 23, 24, 25 anos, né? Porque o Inter busca esse cara mais afirmado hoje. E aí sim, me colocaram que o Hernani do Parma, ele continua sendo um jogador monitorado e uma possibilidade real de ser reforço do Inter. E o outro cara, e aí sim, né, essa informação a gente já vem discorrendo ela há alguns dias,
que é sobre o Vitinho. Não é o Vitinho que está aqui no Inter, é o Vitinho do São Luís, do México, né? O mesmo time do Rodrigo Dourado. Vitinho que tem 24 anos de idade, é um jogador que tem a característica que hoje o Inter busca, né? Muito se fala pela questão do Inter estar na Europa, mas não necessariamente os jogadores vão vir da Europa, tá, gente? Vitinho está no São Luís, mas ele tem as características que o Inter quer, que é um jogador que atue pelo lado direito, mas que seja canhoto. Para quê? Para que ele possa fazer aquele famoso corta para dentro e chuta. Inter busca esse jogador. E o Vitinho ele surge como essa possibilidade real. É um cara que tem contrato até 2027 com o São Luís, mas que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Isso pesa muito, ele foi oferecido nesses últimos dias e o Inter sim analisa esse nome, até por ser uma possibilidade real. Tá, beleza. Tu quer voltar ao futebol brasileiro, né? É um jogador que é novo, tem 24 anos de idade, né? Vamos conversar, né? Qual a possibilidade? Um empréstimo com opção de compra? O São Luís está disposto? Então, esse também se torna uma possibilidade real de reforço. Né? Não vou aqui começar a especular outros nomes que daqui a pouco ali na frente vão descartar. O Zanocelo, desde o primeiro momento, falei aqui para vocês, cara, não tem as características que o Inter busca, o próprio empresário sabe disso e está buscando um outro caminho para esse jogador. Ali na frente se confirmou, o Inter já não tinha mais nenhuma conversa com o Zanocelo, né? Mas era outro jogador. Um nome que também começa a ficar mais distante é o do Alejandro, tá? Ele já voltou a treinar, já tá fazendo pré-temporada lá com o CSKA Moscou, né? Se mostra feliz por lá e querendo retomar o espaço dele. Então, pode ser um jogador que realmente não retorne ao futebol brasileiro agora na metade do ano e ele fica um pouco mais distante do Inter. E aí a outra possibilidade de camisa 9 que a gente já falou aqui é do Carlos Vinícius, do Fulham. O grande ponto é, vai baixar a pedida salarial para vir ao futebol brasileiro? Esse é o grande ponto. O cara tá vendo o que tem de oportunidade lá fora, né? E tá no direito dele, o que vai aparecer. Já jogou em Galatasaray, já jogou no futebol português, tava agora na Premier League. Vai esperar para ver o que aparece por lá. Se não, vai baixar a pedida e aí vai se tornar realmente uma alternativa mais real para o futebol brasileiro. Só que aquilo que a gente já colocou aqui, para vir o Carlos Vinícius, o Inter precisa se desfazer de um 9. E o 9 que corre, né, lá em cima para ser negociado é o Ener Valencia. O contrato dele está muito perto de se encerrar, o Inter sabe disso. E se pintar uma oferta, MLS, futebol árabe ou retorno lá para o Equador, para o Emelec, o Inter vai liberar o Ener Valencia, tá? Mas essas são as possibilidades reais. A gente está falando do Hernani, jogador do Parma, e também do Vitinho, jogador do Atlético de São Luís, do México, o mesmo time de Rodrigo Dourado, tá bom, gente? Não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo. Ali na parte da comunidade, todos os dias tem muita informação rolando por ali, em formato de post, então se inscreve e ativa o sino das notificações que tu vai estar sempre muito bem informado do dia a dia do Inter, fechou? Beijo pra vocês, tamo junto, falou, tchau!